Olá, eu sou a Sónia Soares e este é o meu podcast. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Olá, seja muito bem-vinda. Estamos aqui no episódio 44, assim um episódio do podcast, mas assim em direto no Instagram. Queria muito vir aqui assim fazer este direto. Já há muito tempo que eu não fazia um episódio do meu podcast e estão-me sempre a pedir, estão sempre a dizer que querem mais episódios. Então decidi que hoje viria aqui neste formato mais direto, mas depois tu vais encontrar este episódio também no YouTube, no Spotify e vai ficar também aqui gravado no Instagram. Portanto, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Qual é o nome deste episódio? Qual é o nome deste episódio? Este episódio tem o nome daquilo que eu estou a lançar hoje mesmo para ti. E o nome é Ser Mãe de A a Z, do amor ao baby. E só podia ser porque este tema resume absolutamente tudo que é a minha história e tudo que é aquilo que eu faço há anos e anos e anos e anos, e resume mesmo tudo, porque ser mãe de A a Z, do amor ao baby, é sobre mesmo já não ser só o baby, ser tudo que nós desejamos. Essencialmente, eu como enfermeira obstetra, eu acompanhei milhares de mulheres no processo de engravidar, na gravidez, na maternidade e no relacionamento. Foi tanto aquilo que eu acompanhei. E porquê que isto nasce? De onde é que isto nasce? Isto nasce realmente da minha história. A minha história quando eu era criança e sobretudo quando eu era adolescente e que vivia a sonhar com uma história de amor. De facto, eu não era aquela mulher que estava a sonhar com o ser mãe. É como se isso não fosse a primeira coisa, não fosse o mais importante, porque o mais importante para mim era viver a história de amor, era viver o romance, era viver o amor. E por isso tinha que ser mãe de A a Z. No fundo, aquilo que na verdade eu não vivi. Eu não vivi do amor ao baby, eu vivi do baby ao amor. É mesmo engraçado estar a ter assim essa consciência agora, que é só trocar no fundo e é do baby ao amor. Claro que tudo o que acontece na nossa vida é no fundo uma história de amor, independentemente do que esteja a acontecer. Mas realmente eu era adolescente e eu escrevia histórias de amor, eu lia romances, eu desejava mesmo muito viver aquele romance. E então a vida organizou-se para isso de acordo com aquilo que estava dentro de mim. E aquilo que estava dentro de mim não era bem a história de amor. Portanto, eu atraí aquilo que estava a vibrar mais forte em mim, e aquilo que estava a vibrar mais forte em mim era o viver mais para os outros, era o ser mais a cuidadora, era ser mais o que importam mais os outros, o que os outros desejam, o que os outros pensam, o que os outros sentem, e era isso que existia dentro de mim e que era mais forte, o que acabava por ser bastante falta de merecimento, de eu sentir que os outros são merecedores de amor, mas eu não sou merecedora de amor. No entanto, eu era adolescente que sonhava com a história de amor. Mas a verdade é que a vida levou-me nessa jornada, no fundo, de concretizar o meu sonho. Porque eu acredito mesmo que nós estamos aqui e é para vivermos os nossos sonhos. É mesmo para que a nossa vida se alinhe para o nosso sonho. Então eu sinto que se nós não conseguirmos viver os sonhos nesta vida, vamos viver outras e outras e outras até realmente a nossa alma se realizar. Então eu sinto que, para já, supostamente eu já sou uma alma velha, ou seja, uma alma que já cá veio a esta vida muitas vezes. O que para mim faz bastante sentido,
porque na verdade eu sinto que esta é a minha última vida aqui, neste planeta Terra, assim, nesta forma. E por isso é que eu sinto que veio tudo, a minha vida toda foi uma verdadeira tempestade emocional. E é muito engraçado, eu estou a dizer essa frase, a tempestade emocional, porque antes de abrir aqui este podcast 44, este episódio 44, eu decidi tirar uma cartinha do meu oráculo de Sagrado Feminino, e para quem está aqui em direto e depois no YouTube consegue ver a cartinha que me saiu, que é realmente a tempestade emocional. E eu congelei um pouco a olhar, porque eu pedi, olha, uma orientação para este episódio 44. Este episódio 44, ser mãe de Ásia, do amor ao baby. E de repente sai-me esta carta, 34, a tempestade emocional. A sua vida é marcada por vivas emoções constantes que não cessam de a atormentar. E eu pensei, é esta a inspiração que tu tens para mim? O que é que isto me quer dizer? E então eu senti que é isso. Eu tenho vivido essas tempestades emocionais porque estou mesmo a sentir que estou assim mesmo na última vida. Então é para viver tudo de tal maneira que eu possa finalmente estar a viver o meu dream, estar a viver de facto aquilo que eu tanto desejava e que me foi mostrado quando eu era criança e quando eu era adolescente. E tu? Agora assim aqui uma pequena pausa. E tu? O que é que te foi mostrado quando tu eras criança e adolescente? O que é que para ti era mesmo tão importante? E muitas das minhas clientes e alunas, elas dizem que para elas o maior sonho era serem mães. Então, para umas é serem mães, para outras é viverem realmente o amor, o romance, para outras é realmente construir um grande legado em termos do seu trabalho, do seu negócio, enfim, há imensos sonhos, mas a verdade é que nós queremos estar a viver esses sonhos em todas as áreas. Mas voltando um pouco atrás, então, em criança, em adolescente, esse era o meu sonho, viver o amor. Mas eu, para viver o amor, eu tinha que vibrar esse amor. E se a nossa alma é 100% amor, a nossa alma, com a infância e um pouco para trás, mas vou-me focar aqui na infância, que já tem muito que se lhe diga, dado tudo aquilo que vivemos, a história que está ali a ser criada, nós ficamos com esses nossos sonhos um pouco menos visíveis, cheios de crenças, cheios de coisas que não nos permitem estar tão alinhadas com aquilo que nós desejamos. Então, o que aconteceu é que eu tinha que ser esse amor mais em alinhamento com tudo o que eu vivia, para depois eu realmente atrair esse amor. Então a vida leva-me numa jornada e faz-me entrar numa relação onde eu não me sentia amada. E qual era o propósito de entrar numa relação onde eu não me sentia amada, quando o meu maior sonho era realmente viver esse amor? Era eu de facto conseguir ir buscar dentro de mim, porque eu procurava fora de mim esse amor, alguém que viesse e que me desse esse amor que eu não sentia. Então, a vida traz-me de facto essa jornada, esse caminho, para que eu consiga encontrar esse amor dentro. Como eu não tinha fora, eu procurava fora e a vida disse, eu não te vou dar fora, porque tu tens que encontrar o amor dentro. Estão a perceber este tema deste podcast do amor ao baby? É que começa mesmo tudo nesse amor. E então, de repente, eu percebi que, e sobretudo quando eu me tornei mãe, foi mesmo chegar a um ponto de perder imenso peso, de me sentir super deprimida, tomar inclusivamente antidepressivos, e aí foi a tal grande viragem. Foi aí que eu tive que me voltar para mim, porque agora já não era só sobre mim, era sobre mim e sobre o meu filho.
E eu tinha que ser um exemplo para meu filho, eu desejava ser um exemplo para meu filho. E ele, como rapaz, como menino, eu queria que ele fosse educado de uma forma em que ele se amasse e então fosse fácil para ele dar amor. Mas eu tinha que ser esse amor para que ele pudesse ver isso. Eu tinha que ser esse exemplo primeiro. Eu tinha mesmo que ser esse exemplo. Então, simplesmente, eu não recebia amor de lado nenhum. Da forma como eu desejava, como é óbvio, eu recebia muito amor, mas não era da forma como a tal menina e a tal adolescente desejava. Eu não me permitia receber, então eu tive que ir para dentro, encontrar esse amor. E quando estava lá, no fim da linha, a tomar antidepressivos e a pensar, mas eu não quero tomar antidepressivos a minha vida toda. Então isto agora vai ser assim? Não. Não pode ser, não faz sentido. Então eu tenho que fazer algo diferente. Eu tenho que encontrar alguma outra coisa. E é aí que no fundo começa o grande desenvolvimento pessoal. Um grande desenvolvimento pessoal em que eu começo realmente a receber ajuda, em que eu começo a ter terapia, em que eu começo realmente uma grande jornada. Essa terapia, começa a aumentar o meu amor próprio, eu começo a sentir que depois quero fazer nascer algo, nasce o meu negócio, primeiro só direcionado para as grávidas, depois direcionado primeiro para a parentalidade, na verdade, exatamente, primeiro para a parentalidade consciente, depois para a gravidez, depois para a fertilidade. Porquê este caminho? Primeiro a parentalidade, porque realmente era aquilo que eu estava a viver, era a parentalidade, a maternidade. Depois a gravidez, porque eu estava sempre a acompanhar grávidas no meu trabalho, no centro de saúde, por 20 anos. Portanto, eu estava sempre a acompanhar grávidas, eu sabia perfeitamente como as ajudar a prevenir complicações da gravidez, eu sabia perfeitamente como as levar a uma gravidez saudável e a um parto sem complicações, e eu sabia também como as levar a uma maternidade mais harmoniosa, e eu sabia também como as levar a ter o relacionamento de sonho no meio disso tudo. Eu sabia isso tudo mesmo. Mas depois há um momento em que eu, mesmo sentindo que não estava a viver a minha história de amor, eu senti, eu quero mesmo muito, eu quero voltar a abrir-me a ser mãe, porque no fundo, não sei, era o meu filho também a pedir, era um bocadinho talvez social, não é? Olhando agora para trás, era um pouquinho também social o que a sociedade diz. Agora quando é o segundo filho. Mas havia qualquer coisa também que me pedia que houvesse esse desejo. Esse desejo haveria de despoltar outras coisas. Então, vão já olhando para as vossas histórias, sempre olhar aí para as vossas histórias e ver onde é que isto também está a encaixar, onde é que está a fazer sentido, onde é que está aqui a fazer match. E então, quando eu desejo isso novamente, eu nesse momento já sei claramente que eu não estou a viver a minha história de amor, eu faço de tudo para que ela seja a história de amor ou uma grande história de amor, mas parece que nada leva para aí e eu fico naquela entre, mas então ser mãe agora novamente, voltando a não estar a viver a história de amor, não é bem o que eu desejo. Não é de todo, na verdade, que eu desejo. Então, no fundo, nasce a quase que infertilidade, porque se eu fosse para as consultas, no fundo, ia ter esse diagnóstico de infertilidade e que se prolongou 14 anos. No fundo, havia esta abertura a engravidar, mas isso não acontecia e eu sabia perfeitamente dentro de mim que, pois, não acontece porque, Sónia, tu não estás realmente a viver a história que tu desejas. Tu, no fundo, não queres ser mãe já nesta relação. Na primeira vez, tu abriste realmente a ser mãe nesta relação e engravidaste rápido, mas agora tu já não queres só isso, tu agora queres mais. Então, para mim, a minha história iria ser do baby ao amor. Portanto, eu primeiro tive que me tornar mãe
para que isso despoletasse verdadeiramente e mais profundamente a minha tempestade emocional e eu conseguisse realmente perceber que eu já não cabia na história que eu tinha criado. Eu desejava criar uma história diferente para mim, uma história em que eu não tivesse só feliz a ser mãe, porque eu era imensamente feliz a ser mãe, eu era aquela mãe que dedicava mesmo tempo à maternidade, que realmente ia buscar o meu filho, saía do trabalho, ia buscar o meu filho à escola, íamos até ao parque, eu já era aquela mãe que tinha umas sapatilhas sempre no carro e uma bolinha para sair do carro, sair do trabalho e buscar o meu filho com toda a calma, mesmo toda a alegria, ir buscá-lo, deixar para trás tudo o que poderia estar a acontecer, pegar na bolinha, calçar as minhas sapatilhas e irmos para o parque, simplesmente usufruir desses momentos. Eu era essa mãe que ficava ali, que queria mesmo tempo não só de qualidade, mas em quantidade. Gostava mesmo de estar presente, eu gostava mesmo que ele sentisse que eu estava ali para ele, que eu queria que ele sentisse o meu amor, eu queria que esse amor não fosse só sentido, mas fosse vivenciado. Portanto, aí começa a minha história do baby ao amor, não é? Do baby ao amor, até que realmente acaba por haver o divórcio, não é? Acaba por haver o divórcio, acaba por haver... antes até há um negócio, eu acabo por criar o meu negócio, porque realmente o centro de saúde já era pequeno para mim, era muito pequeno para mim, eu já não cabia ali no centro de saúde. Eu sei que muitas das minhas alunas e clientes passam exatamente por isto. São estas as mulheres, os casais que eu acompanho todos os dias. São todos eles que também têm esta história, de alguma forma, tocam-se imenso na minha história. E eu já não cabia no centro de saúde, eu já não cabia naquelas burocracias, eu já não cabia naquela série de objetivos e de coisas que tinham que ser feitas daquela forma, e eu precisava de expandir, eu precisava de fazer exatamente como eu desejava, eu precisava fazer como eu desejava. Então veio o negócio primeiro, e é muito interessante porque esta área passou a ser a área mais importante para eu conseguir ir mesmo fundo naquilo que eu desejava. Então o negócio passa a ser realmente algo que eu construo, que faz com que eu possa trabalhar em qualquer parte do mundo, e acaba por ser a grande base, grande alicerce para que eu no fundo me consiga divorciar. Porque se eu estivesse no centro de saúde e me divorciasse e tivesse que ficar ali onde estava, ou então que ia me despedir, me ficava sem nada, teria que voltar para a casa dos meus pais, era tão confuso que eu não ia sentir essa harmonia para conseguir chegar ao meu sonho. Então, às vezes o sonho demora, porque nós realmente estamos ainda a harmonizar todas as áreas que precisamos para nos sentirmos seguras, para conseguirmos então dar o passo e conseguirmos chegar mais àquele sonho que foi aquele que nos impulsionou. Porque nós temos muitos sonhos, mas há um sonho que nos impulsiona. E o sonho que me impulsionou foi viver a história de amor, foi viver uma relação verdadeira onde eu posso ser 100% eu e ser amada a ser 100% eu. O que, claro, fez com que eu tive que me amar e tenho que me amar todos os dias 100% eu como sou, para que realmente fora de mim eu atraia as relações que me amam 100% como eu sou. E isso não terminou ainda, isso continua. Portanto, esta é a minha história, e ao divórcio, já está no meu negócio totalmente estável. Ao divórcio, eu compro a minha casa sozinha pela primeira vez, a viver sozinha com o meu filho, a comprar uma casa no sítio que eu desejava. Para aquele momento era exatamente o sítio certo para mim, é o sítio certo para mim neste momento. E depois, entre o divórcio, entre ter acabado de ter o divórcio, comprar a casa, surge mesmo aquele que é atualmente o meu namorado e que
finalmente faz mesmo match com a relação que eu tanto desejava e que está a ser construída dia após dia, porque para quem estava habituada a pouco, é quando se recebe muito, porque na verdade eu me abri a receber muito porque eu me dei muito, quando eu recebo muito é estranho. Então isso tem que ser construído aos poucos, dizer sim, eu mereço, sim, isto é possível mesmo. Portanto, mesmo para as mulheres que eu acompanho e que estão no processo de engravidar, quando ainda não engravidaram, porque o corpo, a mente, toda a própria pessoa está-se a habituar à ideia de realmente ser possível para ela. Estão a perceber? Então é sobre harmonizar as áreas todas. É quase que, se para ti o teu maior desejo é o baby, para mim era o amor, e eu fiz o caminho do baby ao amor. Se calhar para ti o teu caminho é do baby ao amor, ou do amor ao baby, enfim, o que importa é que quando provavelmente tu desejaste ser mãe e isso passou a ser uma grande tempestade emocional por tudo, por não acontecer de forma natural, passar para consultas, ter aquele diagnóstico incrível, maravilhoso, ao contrário de infertilidade, de entrar naquele rótulo, entrar numa consulta de infertilidade, ver lá outras mulheres, outros casais, sentir tipo, eu agora pertenço aqui, mas eu não quero estar aqui, eu não quero estar em sítio nenhum onde estejam outras pessoas que também estão no processo de engravidar, porque senão eu vou ter que assumir mesmo que eu também tenho esse problema, eu também não consegui. Estão a perceber? Isso eu sei que é bem desafiante. É muito desafiante dizer assim, eu também tenho aquele desafio que aquela pessoa tem. Eu também não consegui. E ao mesmo tempo é mesmo um movimento muito profundo de humildade. Por isso é que o dar a cara perante aquilo que nós não conseguimos não é nada fácil. E eu de facto andei anos e anos e anos, 20 e tal anos. Como é que é possível ser aquilo que eu mais desejava, que era viver a história de amor, eu andar anos e anos e anos e anos e anos e não me sentir a viver essa história de amor? É a sensação tipo, eu falhei, eu fracassei, eu não fui capaz. Como é que aquilo que eu tanto queria, que era tanto aquilo que eu queria, não aconteceu? Estão a perceber? É exatamente o que acontece com as minhas mulheres que sentem mesmo tipo, eu chegar aqui ao pé de ti, Sónia, marcar uma sessão contigo, já é assumir tipo, eu não consegui e eu preciso de ajuda e eu não gosto nada disso. Eu não gosto nada de sentir que eu vou mesmo pedir ajuda em relação a isto. Estão a perceber? Porque é mesmo, tem que haver esse movimento de assumir que não se conseguiu, não é? Então, para mim, este ser mãe de Ásia, e é aquilo que eu estou a lançar hoje, que vai começar dia 15 de janeiro, quinta-feira, dia 15/1, e que começa com essa sessão onde vamos estar a ver as várias histórias, estas várias histórias deste ser mãe e deste ser mãe de Ásia, que implica, o ser mãe de Ásia é sobre o realmente termos as áreas todas que nós desejamos harmonizadas para finalmente sentir essa segurança e essa paz de dizer, ok, eu posso ser mãe, porque eu sinto-me segura. Tudo aquilo que me fazia sentir insegura, seja o meu trabalho como ele está, a minha relação como ela está, seja as relações familiares, porque às vezes são pais que requerem muito da nossa atenção, que é o que acontece muito com as minhas alunas também, os pais que requerem muita atenção e parece que elas nem podem ter espaço para serem mães porque têm tanto para cuidar, têm que cuidar de outras pessoas. Enfim, pode ser a história de estares com um companheiro que já tem filhos e tu ainda não tens. Não é? Eu neste momento vivo essa história de... Não é essa história, porque eu tenho um filho e o meu companheiro, o meu namorado, tem também a filha de 7 anos e também tive que viver toda esta história de agora há uma filha de outro relacionamento e, meu Deus, vou abrir-me a isso e será que eu sou capaz? Mas eu só queria viver a história de amor e agora há algo mais que eu tenho que viver ao mesmo tempo. É sobre harmonizar tudo isto que faz com que o nosso dream
come true, o nosso dream come true, à medida que nós vamos harmonizando essas áreas. E para isso nós precisamos de estar em contacto com outras pessoas que também estão a fazer o mesmo. E foi exatamente essa a minha jornada. Ter agora uma relação onde o meu namorado faz tudo para me ver a sorrir e às gargalhadas, é tipo, e que me abre a porta do carro para eu entrar e que me leva os meus saquinhos e que realmente está ali, sabem, que está ali para mim e está para nós e que organiza coisinhas para nós e é uma construção deste masculino, deste feminino. É quando eu curo mais o meu feminino, automaticamente eu estou a fazer com que ele cure mais o masculino dele, estar a viver agora esta história, ter a minha casa, ter o meu negócio, estar a ser mãe de 2, na verdade, não é? Que ela diz sempre, a filha dele diz sempre que eu sou a mãe de coração dela, tipo, que eu até fico, não, eu não consigo receber isto tudo, como assim? Não, como assim? São tantas coisas que, como eu estive a partilhar também durante o fim de semana, estive a celebrar o meu aniversário e de repente, pela primeira vez, estava a reunir as duas famílias na minha casa, a família do meu namorado e a minha família, iam-se conhecer todos pela primeira vez. Eu estava numa ansiedade que só, mesmo tensa, não dormi nada de sexta para sábado, porque parecia que para o meu corpo, para o meu sistema nervoso, eu ia casar. Parecia mesmo, eu vou casar. E casar e tipo, ainda ninguém se conhece e vai ser tudo ali. Enfim. E de repente estar tudo tão harmonioso como eu nunca vivi, nunca me senti assim. Cada festa, o meu aniversário, era sempre tudo tenso. Os encontros familiares, não me sentia. Sou eu que não me sentia. Não estou a responsabilizar ninguém por isso. Não estou a dizer que há culpados. Não, eu é que não me sentia bem, eu não me sentia harmonizada, eu tive que harmonizar isso tudo e quanto mais eu harmonizo várias áreas da minha vida, mais eu recebo aquilo que desejo. Portanto, ser mãe de A a Z, do amor ao baby, chegou e começa quinta-feira, dia 15 de janeiro. Para quem é? Para todas as mulheres que desejam tornar-se mães, mas também é para as que são mães, porque isto é sobre maternidade, é sobre ser mulher, é sobre o feminino, a energia feminina, é sobre irmos para o nosso dream. Também é sobre tu saberes que vais ser ajudada a harmonizar a área do teu trabalho ou do teu negócio, a área das relações todas que tu tens na tua vida, a área do amor, a área desse engravidar, a área de estar já a viver essa maternidade, a área da gravidez, porque se tu estás grávida, harmonizar essa gravidez, porque tu queres uma gravidez sem complicações. Então, este programa é mesmo para ti. Começa quinta-feira, vai acontecer durante 3 meses, mas tu podes vir à primeira sessão por um valor verdadeiramente simbólico, 33 euros, para assistir quinta-feira, para sentir toda a energia e então depois, se tu quiseres dar continuidade, estamos juntas 3 meses com o meu suporte diário numa comunidade de Telegram, suporte diário. Imagina tu poderes estar ali a partilhar comigo o que é que tens estado a sentir, os teus insights, como é que está a ser para ti esse movimento de ser mãe de Ásia, desse amor ao baby ou do baby ao amor. Porque muitas das mulheres que já estão dentro deste programa, elas já têm o seu baby e agora estão aí no caminho do amor, do romance, da harmonização das relações, do seu business, do seu negócio, enfim. Há todo um movimento da frente para trás, de trás para a frente, do meio para os lados, é todo esse movimento. Então, ser mãe de A a Z é para ti que queres fazer esta ligação entre a ciência e a espiritualidade, porque é aquilo que eu te trago, essa união da ciência e da espiritualidade, porque há toda a tua saúde também neste processo de ser mãe. E eu vou olhar para a tua saúde, para os aspectos da tua saúde. Nós vamos também harmonizar, fazer esse movimento, esse caminho
de harmonizar a tua saúde. Portanto, este é aquele programa do meu coração, como as minhas mulheres que já estão dentro deste programa, elas dizem: Sónia, esse é o programa do teu coração. E é mesmo. Esse é o programa do meu coração, esse é o programa que é a minha história. A minha é dizer A, mas a tua pode ser de A a Z, a tua pode ser de, sei lá, de F a Z. Enfim, não importa, estás a ver? Não importa em que fase do A a Z tu estás, dessa fase para a frente eu vou estar contigo, eu vou te guiar. Nós vamos ter sempre sessões quase semanais, em direto, em grupo, e tu podes entrar neste programa, nessa modalidade total grupo, que é aquilo que eu chamo de experiência love no programa, ser mãe de A a Z, do amor ao baby, ou podes entrar comigo na experiência íntima, que para além de teres toda essa parte de estar em grupo, de estar a absorver todas as histórias, imagina o que é que estás a ouvir todas as histórias, como é que aquela pessoa fez para engravidar, o que é que aconteceu, o que é que ela teve que harmonizar. Se tu gostaste de ouvir a minha história, se tu és destas como eu, que gosta de ouvir as histórias dos outros para tirar toda a sabedoria para a tua história ainda ser cientificamente acompanhada por mim, meu Deus, tu tens mesmo que estar aqui neste programa, neste ser mãe de A a Z, é mesmo de A a Z. Entras grávida, ok, vamos fazer a harmonização de tudo o que tu precisas da gravidez até à frente, até ao Z. Se tu entras para engravidar, vamos harmonizar para que consigas engravidar, vamos harmonizar para que a gravidez seja saudável, vamos harmonizar para que tu vivas o amor e o romance enquanto tens o teu bebê no colo. Vamos harmonizar. Se tu entras com o teu baby já no colo, vamos harmonizar aquilo que tu queres para, quem sabe, ter outro filho ou simplesmente agora viver a história de amor de a forma exatamente que tu desejas. Porque pode ser também essa a minha história. A mim foi mesmo de ser mãe ao amor. Então é exatamente o ponto em que tu estiveres. Portanto, olha, espero que tenhas sentido aqui o que vem aqui, dia 15/1, este programa Ser Mãe de A a Z, nestas duas modalidades, a tal experiência love, essa experiência total em grupo, mas com tanto suporte meu diário, muita presença minha. Tu podes tirar todas as dúvidas lá no grupo, nessa comunidade de Telegram, onde vamos ter muito mais histórias. Esta quinta-feira eu quero mesmo trazer-te mais histórias, como é que as pessoas fazem, o que é que elas fizeram, como é que foi o percurso delas, porque para mim são essas histórias que inspiram a nossa própria história, que nos ajudam a construir a nossa história. Portanto, ser mãe de A a Z é mesmo para ti, se tu sentes, se tu ouviste este episódio 44 e sentiste bem e sentiste acolhida, sentiste que há qualquer coisa dentro de ti que te chama mesmo, quem sabe não percebendo assim muito bem, mas claro, envia mensagem privada se quiseres saber mais, se quiseres saber mais, mas se quiseres já entrar nesta sessão quinta-feira, que depois fica gravada para tu poderes ver no horário que possa ser melhor para ti, porque ela vai ser dia 15/1 às 15, em Zoom, num grupo assim bem privado, um grupo bem específico só mesmo de quem quer ser mãe de A a Z, de quem entra na sua fase, e vamos estar mesmo a experienciar todas essas histórias. E a tua história também vai ser muito bem-vinda. Também quero saber a tua história, e por 33€ tu vais poder estar nesta primeira sessão do programa e depois a seguir podes decidir se queres continuar ou então sentir, não, eu já quero estar 3 meses com a Sónia e com as outras histórias, com as outras experiências das outras mulheres, porque eu quero ser ajudada por mulheres. Chega de eu ter medo de dizer, sim, eu também pertenço aqui, eu tenho um problema, falhei. Não, sim, eu pertenço aqui porque eu quero fazer a história que eu desejo. Portanto, fica aqui aberto o programa Ser Mãe de A a Z, do amor ao baby ou do baby ao amor, mas ele está aqui aberto para ti.
não te esqueças, tu podes só experimentar e vir quinta-feira por apenas 33 € e tu experiencias mais profundamente para além daquilo que tu já sentiste agora, é tipo o teu segundo passo, e depois logo decides se ficas 3 meses, ficamos 3 meses juntas ou mais, não é? Ou mais, mas isso tu depois sentes, ou não, ou então não, eu sinto, não, eu já quero estar 3 meses, óbvio. E eu não quero só a experiência love, eu quero a experiência íntima, eu quero, para além de estar em todo esse programa de grupo, já com sessões semanais, com íntimo podcasts exclusivos desse programa, mais todas as outras mulheres que me estão a suportar, eu quero também ter acompanhamento privado, íntimo VIP com a Sónia, ser uma Client Dream VIP. Portanto, tens aqui várias escolhas. Sente, ser mãe de A a Z é mesmo assim aquele meu programa que eu quero abrir só e apenas a mulheres que sentem que esta energia é a energia onde elas querem estar, porque sabem que é a energia onde elas vão chegar lá mesmo. Muitos beijinhos, obrigada por estares aí e envia-me mensagem privada, pergunta-me o que tu quiseres, sem compromisso, mas bora, toma essa ação, porque é este ano que tu vais no movimento mais profundo e verdadeiro do teu Dream